Já estamos de volta, o De Cara com a Imprensa, nesse final de semana. Para você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. A gente está começando o nosso programa e vamos conversar hoje com ela, que é professora, mais de 25 anos atuando em escola, é vereadora já há mais de 10 anos, tem 4 filhos, 6 netos e agora será presidente da Câmara de Vereadores aqui de Francisco Beltrão. Eu estou falando da vereadora Helenir Maciel. Seja bem-vinda, professora, ao nosso programa. É um prazer tê-la aqui. É um prazer muito grande nós podermos estar aqui conversando com vocês, também levando a conhecimento da população de Francisco Beltrão parte dos nossos trabalhos e o andamento do Poder Legislativo que vem se desenrolando nesses últimos 2 anos. Pois é, eu falei aqui que a senhora tem 4 filhos, 6 netos, há 10 anos atua como vereadora e mais de 25 anos militou na educação, além de uma vida pública aí, lutando e trabalhando na política há muitos anos. E agora a senhora chegou à presidência da Câmara de Vereadores, é um sonho realizado? Na verdade é um sonho, assim, eu acho que todo político tem as suas metas. Como eu sempre quis e gosto de desafios novos, apesar de eu ser uma senhorinha já de uma certa idade, mas esse é um desafio que eu venho me propondo. Em 2005 eu participei de uma eleição como candidata, não fui feliz, não logrei êxito, mas daí agora achei que estaria na hora, com experiência, com mais habilidade para lidar com as questões e graças a Deus tive sorte e fiz um bom trabalho de base junto aos vereadores. Acredito que isso aí me rendeu a unanimidade dos 10 votos nessa última eleição aí para a composição da mesa diretora. Muito bem, vamos falar um pouco da presidência no próximo bloco, mas agora eu queria saber, vereadora, um pouquinho do panorama geral, assim, dos trabalhos do Legislativo na gestão do prefeito Cantelmo Neto e do vice Eduardo. Atuação, a gente sabe que a Câmara, na maioria, politicamente é contra a gestão atual, mas vem se relacionando bem. Como é que, na sua visão, a senhora que é líder da bancada de oposição à atual gestão que comanda o município, tem atuado e como é que a senhora tem visto os trabalhos? Então, Rafael, eu acredito que a nossa bancada de oposição, nós somos em 6 vereadores e nós sempre fui escolhida pelos demais como líder da nossa bancada e a gente sempre procurou nas nossas conversas, nas nossas análises dos projetos vindos do Poder Executivo, fazer uma oposição coerente, Rafael. Nosso princípio sempre foi assim, estudar os projetos, trabalhar os projetos, ter um voto, por exemplo, conjunto do grupo, os 6 vereadores votando em bloco, mas assim sempre de uma forma muito inteligente e de uma forma racional, com vistas a dar para Francisco Beltrão e para a atual administração governabilidade. Eu acho que oposição, Rafael, por oposição, nos dias de hoje não nos compete mais. Nós temos que fazer uma oposição pontual no plano das ideias e na parte estrutural do projeto. Nisso aí a gente vem sempre fazendo o nosso trabalho, conversamos com o líder do governo para que ele faça os ajustes quando a nossa bancada entende que o projeto deverá ser reestudado ou melhor explicitado e normalmente temos tido um diálogo assim muito urbano, né? Muito urbano, muito dentro da civilidade e respeito entre as duas bancadas. E quando é hora de bater e debater, a gente faz mesmo com propriedade também. A gente acompanhou no ano de 2013, até de certa forma um recorde de aprovação de projetos. 98% dos projetos enviados pelo Executivo foi aprovado na Câmara. E nesse ano de 2014, projetos importantes também passaram por lá e receberam o parecer positivo dos vereadores. E a senhora também, inclusive, esteve junto e atuou para aprovar alguns projetos, como, por exemplo, no ano passado, o plano de carreira do funcionalismo do quadro geral, esse ano dos funcionários da educação, que acabam recebendo aí uma equiparação, diversas correções sendo ajustadas através desses projetos. A exemplo desse, também outros projetos passaram, outros importantes
receberam um parecer positivo, não foi? Sim, Rafael, eu acredito, porque o próprio Poder Executivo, a tendência é o quê? É ir formatando as coisas de modo que fique mais eficiente e mais coerente. E eu acho que isso foi feito com o plano de cargos e carreiras do funcionalismo o ano passado, e agora com a nominata e alguns ajustes do plano do professorado do municipal. Então, os dois planos foram trabalhados, foram muito bem estudados, e nós entendemos que a administração atual vem aperfeiçoando, Rafael. Todo o processo é que nem uma TV. Eu acho que no começo ela começa aqui um tanto quanto rudimentar, e daí vai ampliando, vai aprimorando as coisas, e assim eu acho que o Poder Executivo Municipal tem feito isso, veio organizando tanto a questão do funcionalismo como a questão do professorado municipal, e a gente, claro, é aquilo que nós acabamos de falar para você. Nós procuramos dar ao governo municipal governabilidade, e tudo aquilo que for para atender, Rafael, a questão da municipalidade no que diz respeito a ajustes que venham beneficiar o funcionalismo público, que venham beneficiar o professorado. O que isso vai acontecer? Vai repercutir um melhor trabalho, uma coisa mais bem organizada, mais bem elaborada lá na ponta. Porque o professor, que pode ser um bom profissional, mas ele também tem que ser valorizado na questão do seu plano o seu plano profissional, inclusive a parte de remuneração. E se ele estiver bem, se ele estiver assegurado, com seus direitos assegurados, com o seu salário assegurado e um salário condizente com a sua responsabilidade, ele vai trabalhar mais feliz e vai render melhor lá na ponta. Então, sempre o nosso objetivo ao votarmos um projeto lá, e isso aí é uma dinâmica que existe entre os 10 vereadores, é pensando no benefício lá, que vai repercutir lá para a população. Tu beneficia o funcionário público com o seu plano de cargos e carreiras e salário. E ele, consequentemente, vendo esses seus direitos assegurados, vendo que está sendo valorizado, vai repercutir no atendimento lá para o usuário de Francisco Beltrão. Então, tudo vem beneficiar, o foco é a população de Francisco Beltrão, seja na saúde, seja na educação, seja na segurança, seja na habitação. O nosso foco maior é o atendimento lá para o usuário, para o habitante de Francisco Beltrão. A senhora, como líder da bancada de oposição na Câmara, considera que tem sido necessário atuar de forma mais veemente nesse período, nesses 2 primeiros anos, ou como é que a senhora vê a condução aí dos trabalhos da oposição em relação à administração pública? Olha, nós não deixamos passar muita coisa, assim, a gente sempre, todo projeto que implique em gasto público, que implique em absorver um quadro maior de funcionários, seja na área da saúde, seja na área do magistério, seja na área do atendimento social, nós discutimos, nós planejamos, mas os projetos têm vindo também com boa parte dos projetos, assim, com coerência, mas a gente está sempre vigilante, sempre conversando, e quando é para votar contra, nós primeiro temos uma conversa com a bancada situacionista para ver se pode ajustar o projeto. Se o projeto volta ajustado, não vejo porquê, né, Rafael? E assim é a nossa ideia dos 6 vereadores da bancada de oposição. De certa forma, a senhora considera que o fato de o prefeito ter a minoria politicamente na Câmara torna o trabalho dele um pouco mais, ou da equipe dele, mais certinho, ou seja, procura fazer mais certo para não ter problema, para não ter uma fiscalização um pouco maior, no sentido de ter que corrigir, de ter que refazer, ou seja, é bom esse relacionamento com a minoria porque torna o trabalho mais eficiente e vice-versa? Eu acho que esse cuidado do Poder Executivo deverá haver, tendo ele a maioria ou a minoria. É o meu princípio, né? Eu acho que esse cuidado com a coisa pública tem que ser, se ele tivesse a maioria ou a minoria, eu não vejo que ele seria, digamos, displicente ou mais solto o projeto. Eu acho que não. Mas nós entendemos que a gente não tem dificultado a vida do Poder Executivo em de forma nenhuma oposição por oposição. Se alguém está contra, nós queremos saber por que está contra e nos explique por quê, como líder da nossa bancada. Chegamos sempre, Rafael, num denominador comum,
nunca prevalece ou a ideia da professora Helenir ou a ideia de quem quer que seja dentro de um determinado projeto. Nós estudamos, analisamos e aquilo que os 6 chegam num consenso a gente coloca como ou tem que fazer ressalva, ou tem que fazer um ajuste, ou tem que devolver o projeto, pedir a retirada por alguns dias até para que ele volte mais bem elaborado. E eu acredito que tanto por parte do Executivo como por parte do Poder Legislativo, os cuidados deverão ser o mesmo. Nós temos que ter o cuidado de não deixar passar nada que implique em ilegalidade, né, para um município, para o patrimônio público, e eu acho que esse cuidado também vem do Executivo trazendo as coisas mais redondinhas, aquilo que está dentro do padrão, que é legal para ser votado. Bom, tratando de patrimônio público, em breve deve ser construída a nova Câmara de Vereadores aqui em Francisco Beltrão. Como a presidente Helenir Maciel deve conduzir esse processo? Mas isso a senhora responde daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando a gente vai estar de volta aqui com o De Cara com a Imprensa. Fique conosco.